gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. Hoje nós temos mais um episódio do Hipotálamo à Vagina. Sobre o que a gente vai falar, Lu? Hoje é um tema aí que, como a nossa convidada disse, talvez seja o tema mais importante da tua vida adulta. A gente vai falar do que as mulheres reclamam na hora do sexo. Só a vida real, tá? Porque é pra gente que elas reclamam, só pra contar pra vocês. Pra falar sobre esse tema, nós trouxemos uma mulher maravilhosa, né? Minha dupla. Sou fã. Eu também, só pra deixar claro. Doutora Mariana Mendes Rodrigues, ginecologista obstetra. Ela é sexologista com título de especialista pela Febrasgo, então top de linha. Top. Que mais, Mari? Eu tenho uma especialização clínica em terapia cognitivo-sexual, né? Então, isso ajuda bastante na abordagem dos casos. E ginecologista, no geral, já acaba atendendo muito essa queixa de falta de desejo sexual, de dificuldade de ter relação sexual, né? Queixas sexuais no geral. É como a Nadi disse numa aula muito legal que ela deu, que é o sinal da porta. O sinal da porta. A paciente tá indo embora, coloca a mão no trinco da porta e diz, doutora, só mais uma coisinha. É normal eu não ter vontade de transar? E aí vem um monte de queixa junto, E né? eu acho que 90% das mulheres que chegam pra gente no consultório, acredito para as endócrinos também, porque Muito comum. vão muito pensando que tem alguma coisa errada com seus hormônios, né? Exatamente. Vamos conversar sobre tudo isso. Só quero avisar vocês uma coisa sobre o episódio de hoje. No final, nós temos uma surpresa, uma novidade pra falar. Então, hoje, não pula pro final, tá? Talvez a gente largue a novidade no meio, só pra assistir o episódio inteiro. Mas tem que ouvir até o final, que no final a gente vai largar uma novidade bombástica nesse episódio, né? A Mari já tá sabendo aqui. Isso aí. Maravilhosas. Gurias, vamos começar então. O que a gente fez, tá? A gente separou as principais queixas que as mulheres nos trazem nos consultórios de ginecologia e endocrinologia. Então, uma das queixas que a gente mais escuta, vou lançar pra ti primeiro, tá, Lu? Depois a gente vai bombardear a Mari. Os pacientes falam muito o sinal da porta. Coloca a mão lá, olha pra ti e diz, doutora, é normal eu não ter vontade de transar. Como resolver, como falar sobre isso? Gurias, então assim, ó, hoje, mais importante vocês saberem que cada pergunta, ela poderia ser um episódio inteiro. Então, assim, não tem como simplificar. Por isso, eu admiro muito quem trabalha com essa área, Mari, como tu, porque, assim, é uma consulta infinita, São né? muitas consultas, na verdade, Eu ia né? dizer, não é uma consulta que resolve, provavelmente é uma terapia. Então, assim, o que eu vou falar aqui, tá? Tá no episódio 1 do nosso podcast. Então, se você tá chegando hoje aqui, vai lá no primeiro, que a doutora Minha Libido está péssima, com a doutora Sandra Scalco. Então, vão lá, assistam esse episódio. Mas, de uma maneira geral, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a gente é muito influenciada pela mídia, por filmes, por livros que a gente lê. Então, quando a gente olha lá uma novela, o que normalmente tu vê? Aquele fogo, o casal que se olha, tem vontade de transar, tem um sexo espetacular e isso se repete ininterruptamente, vários dias, várias semanas e vários meses. Só que a vida real não é assim. Quando a gente está num início de relacionamento, é muito mais comum a mulher ter o que a gente chama de desejo espontâneo, né? Então, ela vai ter, mesmo sem ser estimulada, ela pode ter vontade de transar com o parceiro. À medida em que tu vai tendo um relacionamento de longo prazo, é normal que esse desejo espontâneo ele se reduza. E muitas vezes, então, a mulher vai ter mais o desejo chamado responsivo. Então, quando ela é adequadamente estimulada, e quando eu falar estimulada, aqui eu quero que fique claro para vocês que não é só as preliminares, e que preliminar não é só na cama, preliminar é tudo que vem antes também, é como tu trata a tua esposa, é aquele café da manhã que tu fez, é o bom dia e tal. Então, se ela for adequadamente estimulada em todos esses âmbitos, ela tem resposta. Ela fica excitada e ela acaba, né, evoluindo, então, para uma relação. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu queria pontuar. Não sei se vocês têm alguma coisa importante do dia de vocês aí que vocês querem falar também. Eu acho que assim, ó, as nossas mulheres, acho que a nossa sociedade, mulheres e homens, na verdade, eu comecei a estudar sexualidade depois que eu fiquei sabendo que eu ia ser mãe de um menino. Porque eu fiquei pensando assim, poxa, no consultório eu recebo mulheres que reclamam o tempo todo dos homens e a gente fica com aquela reclamação que, assim, acaba não levando a nada. E eu fui estudar, tá, mas então como é que a gente vai conversar com essas pessoas jovens, novas que estão chegando e como é que a gente vai formar a nossa identidade sexual? E aí eu fui estudar sexualidade. E aí eu vi que, na verdade,
a gente tem muito pouca educação sexual. E até para a gente poder saber a que a gente vai responder, então, é o desejo responsivo? Ah, é o desejo responsivo. A quê? Porque, assim, eu posso gostar de mais carinho, mas a outra pode gostar de tomar um tapa, sei lá, entendeu? Sendo bem, né? Então, assim, cada pessoa tem os seus desejos, sabe a sua área de prazer. Tem gente, por exemplo, que não gosta de carinho na cabeça. Quanta gente não gosta, né? Tem gente que adora um cafuné. Então, assim, só que isso a gente tem zero educação sexual. E isso é para mulheres de 12 anos, para mulheres de 30 anos e para mulheres de 80 anos. Nós temos na sexualidade gerações muito diferentes, então as nossas avós provavelmente nunca tiveram possibilidade de falar sobre nenhum dos seus desejos, suas vontades. As mulheres agora de 40, 50 anos, né, que a gente vai recebendo no consultório, estão, na maioria das vezes, muito insatisfeitas com as coisas que estão acontecendo na sua vida e já estão assim, pô, mas será mesmo que tá certo eu não sentir nada? Né? E as meninas de 20 anos experimentam uma super liberdade, também uma liberdade com pouca orientação, e com isso elas também não conseguem aproveitar ao máximo. Então eu acho que falta muito também, porque assim, eu vejo falta de desejo em meninas de 20 anos e mulheres de 60, tá? Da mesma quantidade, da mesma forma. Então, na verdade, eu acredito muito que é por uma falta de educação sexual. Acho que se a gente pudesse ter uma educação sexual, que a mulher conseguisse entender, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto desse toque, eu não gosto que me trate assim, né? Eu acho que a gente poderia ser muito mais assertivo nessa questão de saber o que eu gosto na hora do sexo, para poder dizer o que eu não gosto, né? E falar sobre prazer feminino é uma coisa muito nova, É né, muito gurias? Tipo assim, se a gente for conversar com gerações anteriores, muitas não tinham estímulo nenhum. A gente não teve, a nossa geração também não teve ali na adolescência. O que a gente tinha sobre educação sexual? Fotos de infecção sexualmente transmissível, que era sempre umas fotos horrorosas, eram uns pintos todos cheios de lesão lá, um pênis todo machucado, é ou não é? Saindo secreção purulenta, vulva também, e gestação. Eram as duas coisas, então não se falava em prazer, não se falava assim em masturbação feminina, em uso de sex toy, em toque, em saber o que gosta. Então, se nem se falava sobre o assunto, como é que as mulheres historicamente iam saber o que gostam, né? E tem uma coisa que eu sempre falo para todas as pacientes, assim, e eu sugiro para todos os colegas médicos que queiram falar sobre isso, é uma coisa assim que abre muito a mente das mulheres. Quando às vezes a gente tem, né, como ginecologista, a gente tem que perguntar se a mulher tem o hábito de se masturbar, porque senão ela talvez nunca entenda qual é a via de prazer que ela pode chegar num orgasmo. E isso, falar sobre masturbação, às vezes parece uma coisa muito agressiva, muito, meu Deus, tabu, né? Ainda nos dias de hoje. Isso. E aí eu gosto de explicar no sentido de desenvolvimento mesmo do ser humano. A gente tem 3 fases de desenvolvimento da sexualidade. A primeira fase é a descoberta do seu corpo. Isso começa quando? 5, 6 anos, 7, 8, que tu começa a entender como é que funciona a genitália, né? Às vezes o menino pode ter uma ereção, né? Vai fazer xixi, tem uma ereção. Então ele tá entendendo como é que o corpo tá acontecendo. E a menina também tem esse direito de tocar, colocar a mão, tentar entender como é que tá funcionando, né? Até que ela vai, né, nesse processo de se conhecer, de olhar o seu corpo, né? Então, a menina olhar o seu corpo, o menino olhar o seu corpo, né? Vai passando pelo processo e vai chegar ali com 11, 12 anos que vão acontecer processos fisiológicos que não dependem de estímulo nenhum. Sendo estimulado ou não sendo estimulado vai acontecer. Então, o menino ali perto dos seus 11 anos vai acabar tendo a primeira ejaculação e a menina vai ter a sua menstruação. Então, são processos completamente fisiológicos. E aí, nisso, começa um processo de autoexperimentação. Então, é super interessante mesmo que a gente já possa conversar com as crianças. E, claro, obviamente que a gente não vai chegar e falar de uma forma explícita, mas deixar livre para que isso aconteça, né? Então, se a gente vê um filho, uma filha fazendo isso, começar a direcionar, olha, filha, é legal isso, né? Em vez de falar, nossa, não faz isso, que coisa feia, tira essa mão daí. Né? Então, ir direcionando, é bom, né, isso? Então, olha só, isso é uma coisa que tem que ser feita no teu quarto, sozinho, ninguém pode estar junto, ninguém pode olhar, né? Se estiver perto de um amigo, uma amiga não pode fazer, no sentido já de ir protegendo e criando essa identidade sexual dessa criança para que ela vá se experimentando. Aí depois vem aquela fase que é muito gostosa da adolescência, que é o que o meu corpo vai causar no corpo do outro.
E aí começa beijo, abraço, toque, beijo, abraço, toque, beijo, abraço, toque, beijo, abraço, toque. E aquela coisa assim que os hormônios em erupção que a gente fala, né? E na verdade não é uma fase de experimentação. Então tem uma necessidade disso acontecer. E muitas vezes as mulheres das gerações anteriores, a nossa geração mesmo para trás, foi uma geração que é muito tolhida disso. Não vai namorar cedo, isso vai virar, né? Vagabunda, não deixa fazer, né? Então, Casa virgem. exatamente, são essas experimentações muitas vezes são retiradas, né? E aí a gente passa finalmente para o terceiro e último estágio de desenvolvimento sexual, que é o estágio onde a gente começa a se preocupar sobre o corpo do outro. Muitas vezes a gente cai direto nesse estágio, porque a gente recebe a educação e a orientação de que a gente tem que, né, se preservar para o casamento. Não, a gente não pode botar a mão antes. Não. Então a gente cai só naquele estágio. Aí o que acontece? A gente entra num relacionamento, sei lá, um casamento ou uma relação sexual, né, alguma coisa, pensando que aquele vai ser o príncipe encantado ou a princesa que vai te trazer prazer na vida, sendo que nem a gente mesmo se conhece. Então, assim, quando eu falo que é muito importante, e eu conto isso para todas as pacientes que vão fazer terapia sexual, porque é muito importante que elas conheçam, se autoconheçam. Se por acaso a gente identifica que elas foram direto para esse terceiro estágio, por alguma questão educacional, familiar, cultural, falou, olha só, a gente vai ter que retomar aquela menina de 11 anos. E às vezes quando a gente começa na terapia, porque as queixas são muito variáveis, né? A gente vai falar isso ao longo do podcast. Mas quando eu tento retomar lá, mas lembra quando tinha 11, 12 anos? Tem alguma sensação que te vem à cabeça? Porque lembrar das sensações são coisas muito poderosas, né? A grande maioria fala coisas do tipo, doutora, às vezes eu lembro que eu ficava me roçando no braço do sofá e sentia alguma coisa boa. Ou me encostava numa almofada e sentia uma coisa boa, mas aí eu parava porque era feio, tinha que me esconder, né? E com isso, a gente vai deixando de aprender sobre o nosso próprio corpo e a gente entrega tudo na mão do outro. Isso. Eu tenho duas pontuações para fazer sobre o que tu falou, tá, Mari? A primeira, para ficar claro para as pessoas, eu vejo dois grupos extremos quando a gente fala dessa parte de, né, desenvolvimento sexual na infância. As pessoas que acham que não tem que falar nada e que não pode falar absolutamente nada sobre isso com a criança, e é óbvio que quando a gente tá falando aqui precisa ficar bem claro que a gente não tá falando em hipersexualizar a criança sobre hipótese nenhuma. É muito pelo contrário, é proteção, é ter educação sexual para ensinar o teu filho o que é uma parte íntima, boca, genital, bumbum, e que ninguém pode encostar ali. É prevenção de abuso. É ela entender sobre privacidade, que a partir do momento que porque a criança não tem essa conotação da palavra masturbação. A criança não tá fazendo aquilo ali com maldade. Ela se toca porque ela tá descobrindo. Ela olha para baixo, tem um pintinho ali, o que é isso? Eu digo, é igual coçar a orelha. É bom coçar a orelha, né? É uma sensação boa, prazerosa, coçar o olho, né? Então, assim, é uma sensação. Isso. Ela tá experimentando a sensação. Ela não tá experimentando com a sensação que a gente, como adulto, tem de sensação sexual. Isso. Né? Então, todo esse cuidado que a gente tem na infância é justamente para proteger e jamais, sob hipótese nenhuma, para hipersexualizar. É o que a gente não quer que aconteça. E para poder fazer isso, isso precisa ser feito de uma forma responsável. Então, pais que têm crianças, tu falou, eu comecei a estudar porque eu tive um filho, precisam estudar. O que tu vai fazer se o teu filho tiver ali, numa determinada idade, na beira do sofá, como tu falou, e tá sentindo uma cosquinha? O que tu vai ensinar? Vai ensinar sobre privacidade naquele momento? Vai sair xingando, vai bater naquela criança. Então, os pais precisam procurar informação. E eu me coloco, eu não sou mãe ainda, né? Vocês duas são, mas eu me coloco no lugar de vocês. É difícil, né? Se é difícil pra gente que tem acesso à informação, imagina pra quem teve uma criação repressiva e não tem essas informações. Então, acho que poderia ficar a mensagem dos pais e mães procurarem, estudarem sobre isso. Tem várias psicólogas, sexologistas que falam, né, sobre todo esse desenvolvimento infantil, ginecologista. Então, é legal ter essas informações para tu poder manejar o melhor possível as queixas dos teus filhos, tá? E as queixas não, né? As demandas que surgem com as crianças e adolescentes. Mas vou voltar pra pauta, tá? Que senão a gente vai falar 2 horas aqui e não vamos sair mais. Mas aí corta pra adulta, né? Em resumo, é que a adulta deveria ter tido uma infância onde ela se conheceu. E se ela não teve, ela vai ter que voltar pra algum momento. Então, às vezes, vem paciente com, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, né, 80... E a gente tem que voltar para essa pessoa de 11 anos para ela tentar, porque assim, ó, a gente tem uma oferta de orgasmos, prazeres e não sei o quê, mas assim, como que chega lá?
Então, eu sempre tenho que explicar, isso é uma coisa super importante, como que chega lá, né? Então, chega lá através de se conhecer, autoconhecimento, e a partir daí, para conseguir comunicar para parceiro, né? Para parceria, enfim. Parceria, isso. Uhum. Bom, gurias, a gente falou ali, né, de desejo responsivo, responder a quê, nananã. Nos relacionamentos, isso aqui eu vejo, né, em todas as orientações sexuais. Um pouco mais, talvez, em casais héteros, mas também vejo em casais homoafetivos. A pessoa me ignora o dia inteiro, mas chega de noite e quer transar. Não tem nada mais irritante que isso, né? Doutora Mari, as atitudes do dia a Não dia tem. impactam na cama pra mulher? Impactam. Tem uma professora que me falava uma coisa que eu achava genial. O homem, ele acorda, né? A natureza já deu pra ele uma ereção matinal. Ele vai tomar um banho, ele vê aquilo tá vivo nele, né? Aí ele vai pro trabalho, recebe um monte de WhatsApp e figurinha com o peito balançando, né? Não é. Então, assim, aquele cérebro dele tá sempre sendo ativado para que aquilo faça algum sentido para ele. Perfeito. E aí ele tá, por mais que ele tenha trabalhado, corrido e se estressado e não sei o que, ele chega em casa e ele olha quem? A mulher que está ali à sua disposição, né? Que culturalmente foi, né, feita para dar prazer, e, enfim. A gente sabe que é assim que as pessoas acabam enxergando. E aquela mulher em contrapartida, ela acordou atrasada, cansada, porque ela já dormiu mal, né? Mulher já dorme mal. Ela já dormiu mal, ela acordou correndo, ela tá cansada, ela teve que fazer a mochila da criança, daí a criança não quer botar o pijama, não quer tirar o pijama pra ir pra escola, aí ela sai, chega atrasada no trabalho, tem todo um perrengue, que mulher briga muito mais com um colega de trabalho, e chega em casa, tem que fazer a janta, tá lá fazendo a comida ali no fogão e o cara vem dar uma encoxada. Faz sentido algum? Não há conexão. Não há conexão. Não é? É? Então, assim, a gente tem A que... gente tá rindo porque é. A gente tem que... Mas então, assim... A gente tá rindo porque é. A gente sabe... O que eu acho, tá? É que realmente falta educação e falta conexão. Falta conexão. Os relacionamentos, eles deveriam ter, de tempos em tempos, um ajuste de acordos, né? Porque, obviamente, no início do relacionamento, vai ser muito legal. Vai ser muito, uau, que demais, ele vai vir e vai me pegar na cozinha. Depois tu pensa, meu Deus do céu, vai embora, pelo amor de Deus, deixa, né? Eu tô exausta. Eu não quero, eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda e tem que... Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito pra isso, pra essa questão de conexão, né? As pessoas estão cada vez mais desconectadas, têm muita dificuldade de conversar, né? Acho que o relacionamento em si, e aí vem muito a coisa de se autoconhecer. Muitas mulheres falam, não, doutora, mas meu marido é maravilhoso, o problema é comigo mesmo, eu tenho falta de libido, né? Aí a gente vai conversando assim, a gente vai vendo que a pessoa já não tem mais conexão, já não consegue conversar, né, mais, ninguém mais namora depois de um tempo, né? A coisa começa a ficar muito automática. Mecânica, né? E assim, claro que num relacionamento de longo prazo, as coisas vão ser mecânicas e até coisas mecânicas podem ser interessantes. Por exemplo, um sexo programado pode ser uma coisa legal. Amo. Só que, assim, tem que ter também um pouco dessa coisa da descoberta, do prazer, do manter um carinhozinho vivo. Porque senão não funciona. Gurias, mas é difícil, né? Porque eu escuto difícil. muito assim, às vezes eu pergunto pra paciente, quando é que foi teu último beijo de língua sem ser no ato sexual? Os casais não se beijam mais. E aí chega, tipo assim, se a pessoa chega e te dá um beijo de língua, tu já acha que a pessoa quer transar naquele momento. Exatamente. Então, a mulher já recua, assim, ela vai, eu não vou nem chegar ali e dar um beijo de língua na minha parceira, no meu parceiro, porque senão a pessoa vai pensar que eu quero transar. Então, resgatar, reconectar, eu brinco frontalizar, né? Lançar ali pra parte do cérebro que realmente vai programar tudo e chegar e dar um beijo na tua parceria, mandar uma mensagem, fazer uma provocação, né? Que é aquela coisa da adolescência que um provoca o outro e tu tá testando o que o corpo do outro acontece no toque, no carinho, entendeu? Então a gente tem que resgatar isso e a gente, na verdade, a gente acaba esquecendo a longo prazo. E aí por isso que o desejo responsivo é tão difícil, porque aí tu fala assim, ó, tá, eu vou responder. Ah, mas se ele me der um beijo de língua, eu já começo a ficar angustiada, que eu sei o que ele quer, eu vou ter que transar. Tá, mas aí se ele vem me passar um carinho, assim, eu já vou começar a ficar angustiada. Então, até isso é difícil responder. Então, na verdade, esses acordos, eles devem ser feitos de tempos em tempos e se renovando, né? Eu ia falar mais uma coisa, me fugiu um negócio. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes. Eu falo assim, tá, então me explica direitinho. Então, hoje, transar com o teu marido e transar com o caixa do supermercado é a mesma coisa. Dela...
É verdade. Porque não tem conexão nenhuma. É uma pessoa que tá ali, que tu conhece, assim, que tá ali, tá prestando serviço. Mas, assim, não tem mais emoção, né? E aí acaba entrando aquela coisa que acaba tendo a relação sexual absolutamente sempre da mesma forma. E isso vai diminuindo o desejo, não adianta. E aí eu sempre pergunto, como é que é a dança de acasalamento de vocês? Porque todo animal tem uma dança de acasalamento. O pavão tem, o elefante deve ter, sei lá. E a gente tem. Não é? Mas a gente tem. Então como é que é? Então entra no quarto. Todas têm, sabe? É muito engraçado que, assim, eu, como sexóloga, às vezes eu consigo imaginar a cena sempre se repetindo. Ai, doutora, então, eu entro no banho, daí ele vem atrás, daí ele me cutuca, daí não sei o quê, daí eu saio, daí... Sabe? Sim, é automático e previsível. Então, assim, como vai ter desejo responsivo se já não há mais uma surpresa, uma imaginação ou algo que... Assim, falar sobre o desejo responsivo, eu acho que é uma coisa muito importante, mas, assim, antes de falar sobre o desejo responsivo, a gente tem que manter uma coisa de namoro, Isso. né? Sim. Isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que resgatar. Eu vou contar uma fofoca e já vou engatar na outra pergunta, tá? Abre parênteses, fofoca não, uma história engraçada. Eu amo sexo programado, sou a maior defensora, já falei várias vezes aqui. Eu sou seguidora do sexo Aprendeu programado com da a- Nádia. Aprendi isso. com a Nádia. Pois é, maravilhoso. Acho ótimo. Te organiza, coloca na Não, tua agenda. e tu continua mantendo a conexão com o teu parceiro. Isso, né? e tu te prepara, porque no início do namoro, a gente, ou quando tá conhecendo ali a crush ou o crush, a gente toma banho, a gente coloca lingerie, quem gosta de se depilar, se depila. É ou não é? Tem todo um Sim, ritual, um ritual de preparação que tu tá Uhum. ativando todo o teu cérebro ali em relação àquilo para o momento. Aí depois de um tempo, tu espera que aquilo seja muito espontâneo, Uhum. né? Tem pessoas aí com relacionamento de longo prazo que tem uma lingerie maravilhosa lá do início do relacionamento que nunca mais usou. Nunca. Então, esses momentos, eles servem pra esse resgate também, tá? Daí, na função do sexo programado, eu comecei com a função da tal da playlist do sexo, que, por sinal, tá no Instagram, vocês podem acessar, foram vocês que me ajudaram a montar. Peguem, E usem. não tem funk sertanejo, então, por incrível que pareça, dá pra todo mundo usar, tá? Porque eu sei que não é todo mundo que gosta, né, do funkzinho do sertanejo. E aí eu organizei a playlist e um tal do aromatizador no quarto ali, que tinha um cheirinho agradável, nananã. Era o tal do sexo programado. Pois isso não marcou tanto, Rafa, que um dia a gente chegou, virou meio rotina, tá? Uhum. Agora eu já mudei, tá, Tá, Mari? tá Tua bom. homenagem ali. A gente entrou num lugar e tava um aromatizador com o mesmo cheiro. E o Rafael me olhou e falou assim, que cheiro de sexo nesse lugar. Eu olhei pros lados e eu, como assim, Não cheiro tem de nada a ver. sexo? Aham, Aí aham. o aromatizador. Mas fez uma conexão cerebral. Claro. Total, guria. Então é bem isso, tu te É. acostuma, né? Mas vou pegar o gancho, eu vou pular um pouquinho a pergunta só pra linkar com o que tu falou, de concentração. Além da queixa de redução de desejo, eu tenho visto muito a queixa de minha cabeça vai longe na hora do sexo. Uhum. As mulheres estão com dificuldade de concentração quando começam ali o ato sexual em si. Uhum. Tu tem visto isso também, Mari? Eu tenho associado um Muito. pouco com o celular, eu não sei o que tu acha. Eu acho que com o nosso ritmo de vida, né? A gente vive uma vida muito acelerada. Muito. E a gente infelizmente, não consegue mais curtir os momentos. Né? A gente come uma comida sem olhar a cor da comida, sem sentir o gosto da comida, porque a gente já tem outro compromisso em seguida, e outro compromisso, e outro. E assim as coisas vão indo, e a gente acaba perdendo muito essa coisa das sensações, né? A coisa da relação sexual, o que é a relação sexual se não um entregar-se? É verdade. Né? Então, assim, a gente tem uma coisa muito... A gente tem dois fatores. A gente tem a coisa do nosso cérebro tá sempre funcionando demais. Então, eu falo muito isso, assim, ó. No momento que tu fez toda a tua rotina, sentou pra olhar, sei lá, o computador pra resolver algum perrengue do trabalho, fez não sei o quê, ainda mais, pegou o celular, levou pra cama, olhou mais não sei quantos minutos de Instagram... Né? Só pode olhar o podcast das gurias. Liberado, Mas liberado. assim, olhou mais... Aí, desligou e olhou pro lado, a cabeça vai ter condições de focar em namorar, em beijar, em abraçar, em sentir cheiro, em toque. Não. A gente desaprendeu a se relacionar. Uhum. A gente desaprendeu. E acho que todo mundo desaprendeu de alguma forma. Quer ver uma coisa? Meu filho tem 5 anos, tá? Ele já não tem paciência pra assistir do YouTube, as propagandas do YouTube, que como é que é? 20 segundos? Segundos, aham. Aí, mãe, passa, mãe, passa, mãe, passa.
Só que a gente é assim também, né? Uhum. A gente paga Spotify pra não ouvir pagar, propaganda. pra não ouvir propaganda, Isso. que a propaganda é 28 segundos. Né? Então a gente não. Agora eu tava vindo pra cá também, uma sinaleira fechou e aí ficou 28, 27, 26, 25. Gente, E tu assim, ó. eu tava já ansiosa. E aí pensei assim, gente, que loucura a gente não conseguir mais ter tempo pra esperar 20 e poucos segundos, quanto mais pra iniciar uma relação sexual com troca e tal. E a gente sabe que a mulher, ela demora, às vezes, fisiologicamente, de 20 a 40 minutos pra se sentir excitada. Uhum. Então, assim, se a gente não tem cabeça pra se desconectar, sabe aquela coisa da higiene do sono? Que a gente tem que Uhum. desligar a luz até às 20 horas, depois procura não ligar, mas enfim, eletrônicos, não bota um tomar sonzinho, bota uma cafeína. musiquinha, faz toda. A gente tinha que ter isso pra relação sexual. Só que a gente não olha pro nosso relacionamento, pra nossa relação sexual. E aí chega na hora de deitar, tu deita do lado de uma outra pessoa que provavelmente também esteja acelerada, assim. E aí não dá o match, né? E aí não tem como se entregar, porque o sexo é isso, é se entregar, é tu conseguir curtir, relaxar, ter as sensações, né? E nós estamos muito exaustas, né? As mulheres, a gente tem trabalhado muito associando maternidade junto com carreira, com tudo. Uhum. Chega de noite, a gente tá exausta. A gente que dorme cedo, 10 da noite, se tu não te organizar pra colocar, né? Por que eu defendo, né, tanto ali a agenda? E quando eu falo agenda, não é organizar para transar às 9h15 da manhã do domingo. Não é isso. Mas é tu colocar um horário na tua agenda. A gente vai combinar de na sexta, de repente, a gente sair um pouquinho mais cedo do trabalho. Vamos estar as duas pessoas liberadas ali umas 5 da tarde. A gente toma um banho, vamos jantar um pouco mais cedo, pra tu ainda tá com aquele gás de disposição pra te engajar. Porque senão vai aumentar a chance da tua concentração ir longe, de tu tá exausta e não querer entrar, né, na relação. Enfim, toda aquela bola de E é muito neve. frequente até no consultório a paciente chegar assim, ai, doutor, eu até tenho vontade, assim, sei lá, durante o dia eu tô animada, mas aí eu chego, não consigo. Exausta. Podre. E a gente não Isso. consegue mesmo, Isso. né? É. Então, eu acho que além do fato da gente não conseguir concentrar, da nossa ansiedade, da nossa aceleração mental, tem o fato de que a gente realmente tá muito cansada, Isso. né? E aí vem das coisas de prioridade. E outra coisa, gurias, que eu quero pontuar, porque foi uma coisa importante pra mim, me dar conta, e pra mim, né, no meu relacionamento, eu e meu marido, a gente se dá conta e a gente vê a diferença que fez. Foi o celular. Se vocês olharem, vocês que estão aqui, vocês estão vendo que a minha tela tá toda preta, né? Porque eu estou no modo trabalho. Então, nesse momento, eu não recebo notificação de ninguém que não seja as pessoas permitidas, ou seja, a minha família, né? Então, porque tenho filho, tem que ter, as pessoas têm que ter acesso a mim. Mas acesso de emergência, só as pessoas que eu realmente permiti. E isso aqui melhora muito a vida da gente, porque para com esse hábito que a gente criou de estar sempre 100% disponível, Isso. né? E isso cansa mentalmente, gasta a tua energia, tu chega no final do dia, tu tá exausto, e às vezes tu nem sabe por quê. É porque tu passou o dia inteiro respondendo demanda. Não, e quer ver que legal? Olha que momento sensacional. Você está lá, no lovezinho, e recebe uma notificação e vibra o celular. E tu vai olhar pro celular se notificar. Acabou. Entendeu? Tu vai olhar. Porque assim, e não é, a gente está realmente viciado, não é por mal. É. Talvez a gente nem, conscientemente, a gente não queira nem fazer aquilo. É 3 minutos a média. Mas é Que a uma gente coisa tem assim nos que... últimos estudos sem olhar o telefone. Exceto Exato, em olha situações que que tu loucura. precisa, mas é 3 minutos. Então, mulherada... É. E tirar a notificação, né, gurias? E também na hora do sexo, isso é importante. Tipo, Muito! bota o celular no silencioso. Isso. Ou deixa na sala, sei lá. Isso. Eu vim olhar quantos WhatsApps eu tinha não respondido. Hoje eu tenho 1.118. Eu tenho mais de 999. É, O meu tá, aparece assim. tamo junto, né, Mari? E eu digo assim, eu peço desculpas, pessoas, mas eu chego em casa, eu sinto muito. Eu quero tomar um banho, eu quero comer, eu quero transar. Então, assim, não dá. Se a gente deixar o tempo inteiro ali, não vai funcionar, tá? Então, assim... Se conectem, agora eu vou falar aqui, ó. Se conectem com coisas que são importantes pra vocês. Isso, É isso. exatamente. Definam, tem que definir prioridade. E eu sempre falo, a cabeça foi longe lá na hora do sexo, a gente falou sobre isso com a Sandra aquele dia, né? Busca o pensamento, diz assim, não, só um pouquinho. A gente tem, né, a noção que dá pra treinar o nosso raciocínio e o nosso pensamento. Eu tô lá na hora do vamos ver, a minha mente foi longe, Nádia, eu pensei no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Volta, resgata teu pensamento e fala, não, eu estou na hora da minha relação sexual, eu me propus a entrar nela e eu vou engajar, porque eu quero ter um sexo legal. Sexo é disponibilidade, lembra? Sexo é disponibilidade. Acho que é muito importante. Exatamente. Vou passar para uma próxima pauta, Nádia. Eu vou fazer um pulinho aqui, Vai, tá? segue, Porque eu acho que algumas perguntas foram respondidas e eu acho que essa aqui vem de encontro aqui.
com essa questão de comunicação, gurias. O parceiro que não quer falar sobre sexo, né? Então, a importância, Mari, da comunicação do A casal. gente tá usando mais aqui parceiro, porque a gente vê bastante queixa relacionada a parceiro, né? Apesar da gente ter visto um aumento também em mulheres que se relacionam com mulheres, né? Mas reclamam bastante dos parceiros, só pra deixar claro pras pessoas. Comunicação, eu acho que é o grande desafio, né? De todos os relacionamentos, sem dúvida. Difícil. Tem mulheres... Não, eu vejo as duas coisas, tá, Mari? Vou deixar aqui pra tu discorrer. Eu vejo aquela mulher que ela tem vergonha de falar pro parceiro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu me excito de tal forma. Então tem isso, essa vergonha, mas isso aí já vem embutido, né, na nossa cultura de negligenciar essa parte feminina, né? A mulher não importa. E tem aquele parceiro que não se sente à vontade também, né? Acho que menos comum, mas também tem. É importante a gente lembrar que homens e mulheres têm questões sexuais porque não receberam educação sexual da mesma forma, tá? Então, a gente tem uma ideia de que os homens têm uma coisa de estarem sempre prontos e sempre, enfim, quererem, estarem disponíveis. E, na verdade, não é assim que funciona, né? No consultório, a gente vê muito isso. A grande questão no consultório que eu vejo é que um quer uma coisa e o outro quer outra. Não necessariamente eles querem sexo. Muitas vezes as pessoas querem conseguir se relacionar melhor. Como é que eu sempre abordo, né? E como eu trabalho com sexualidade feminina, então eu acabo abordando muito essa questão da psicoeducação, trago para ela vários insights, né? Sobre educação sexual, sobre o próprio corpo, sobre o autocuidado, sobre se conhecer. E a partir daí, ela começa a ter conhecimento sobre o que ela gosta, e aí ela consegue comunicar de uma forma melhor. Eu gosto muito da comunicação não violenta, né? E eu sempre explico, olha, a gente tem que tentar só comunicar o que a gente tá sentindo. Não jogar no colo do outro uma responsabilidade. Porque tu vai comunicar o que tu sente. Se o outro tiver capacidade para compreender que aquilo é importante para ti, ele vai buscar a mudança. Se não, vocês vão brigar. Não vai adiantar. E quando eu vejo que a situação é um pouco mais conflituosa, eu acabo mandando muito para terapia de casal. Porque esse é um espaço onde as pessoas conseguem conversar. Dialogar, né? De uma forma muito respeitosa e tendo alguém mediando isso, sabe? Mediador. Porque uma coisa eu falar assim, porque eu não consigo gozar. E ele, tá, mas eu faço tudo pra tu gozar? Como é que tu não consegue gozar? Então, a culpa é tua. Não, a culpa é tua que não me faz, sabe? Então, fica um embate sem fim. E aí, quando a pessoa tá fazendo terapia de casal, mas aí também vem que o casal tem que estar muito disponível, porque não existe terapia por encomenda. A gente só consegue tratar a pessoa que tá com vontade de ser tratada, né? E aí, quando esse casal quer, geralmente tem, assim, frutos muito bons. É muito legal, é muito bonito ver esse movimento. Tem casais que, infelizmente, já não têm a conexão. E aí vai ser muito difícil falar mesmo, sabe? Sim, e outra coisa que eu vejo também, às vezes, nessa parte de comunicação, às vezes uma das pessoas, ela quer testar uma coisa diferente. Eu vi isso, eu quero saber se eu gosto. A outra pessoa ficar com ciúme e começar a questionar. Tá, mas de onde é que tu tirou isso? Pensando até em relacionamentos monogâmicos, é que a gente tá falando em traição. Tá, mas onde é que tu aprendeu isso, Mariana, que tu quer fazer isso agora, né? O que tu anda fazendo? Então, acho que as pessoas não sabem nem nessa situação ter uma conversa adequada, né? Que é uma coisa super natural de tu que poder olha que conversar com a tua engraçado, quando a parceria. gente começa a namorar com alguém, a gente começa a se relacionar com alguém, a gente começa muito uma coisa instintiva, né? Então, a gente vai muito no instinto, beija, abraça, faz o que tem que fazer, enfim. E a gente tem uma ideia, sei lá por quê, de que aquilo vai continuar para sempre daquela forma. E não é. Na verdade, a gente vai mudando o nosso pensamento, a gente muda a nossa vida profissional, a gente muda a criação dos nossos filhos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E eu não vejo problema nenhum, de tempos em tempos, a gente ir readequando o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? A gente não readequa o que a gente gosta de comer, por exemplo, ao longo da vida. Às vezes a gente gosta mais de uma coisa, depois gosta mais já de outra. Quanto mais relação sexual. E outra coisa, sexo é experimentação. Fala lá, sexo é experimentação. Então, assim, quanto mais a gente experimentar coisas diferentes, mais a gente vai ter repertório para conseguir, né, dizer, olha, gostei, não gostei. É diferente também da gente se obrigar a fazer alguma coisa, porque, eu tenho que provar tudo, Não, gente, é uma experimentação, é ir testando, é ir vendo se gosta, se cabe para aquele relacionamento, né?
quem teve mais de uma parceria na vida sabe, às vezes quando tem relação com uma pessoa é de um jeito, quando tem com outra é de outro, E né? também, né, Mari, comunicar o parceiro daqueles acertos. Exatamente. Porque às vezes, nossa, tu fez aquilo ali, achei ótimo, foi maravilhoso, né, mestei muito mais rápido. Então, também é importante comunicar os pontos, principalmente comunicar os pontos positivos. E existem exato. várias formas de comunicar, né, gurias? É. Isso é uma coisa interessante a gente falar. Tu pode comunicar verbalmente, mas tu pode comunicar na hora do sexo com um som, com um movimento, com um apertãozinho de mão. Então, assim, né, apertar a pessoa. Então, tem várias formas de tu fazer essa comunicação de que as coisas estão boas ali. Tem joguinhos que dá pra comprar também, uma forma mais, né, lúdica aí pro sexo, do que gosta ou não gosta, um joguinho de cartas ali, do que tu prefere. Então, tem várias técnicas que Uma podem ser coisa que eu sempre utilizadas. gosto de estimular é a questão dos 5 sentidos, né? Uhum. Então, assim, pra tudo na vida, a gente usa os 5 sentidos, né? Eu deveria usar, pelo menos. Se a gente come uma comida gostosa, a gente... Ai, que bom. Então, aquilo tu tá emitindo um som, tu tá sentindo gosto, tá sentindo cheiro, tu achou bonito aquele prato, tá tomando um café quentinho, tu bota a mão na xícara, tu sente aquilo ali, tu sente o cheiro do café. Aquilo são coisas que te trazem... Sentimentos bons, positivos, né? E vão fazer aquilo, querer repetir aquilo, né? E na hora da relação sexual, às vezes, a gente é muito... Assim, fica parada, né? Vou ver. Não posso fazer muita coisa. Não, na verdade, é a mesma coisa. É a mesma questão de sensibilidade que a gente tem que estimular. Toque, cheiro, né? Isso eu falo muito pras pacientes. Vocês cheiram? Vocês cheiram o parceiro de vocês? Ainda? Cheira cangote, cheira virilha, cheira... Tem que cheirar, né? A gente é bicho, a gente é igual a minha cadelinha que tá lá em casa, entendeu? Então, assim, a gente tem ainda que manter estimular isso, os sentidos. né? A gente não é só celular, a gente não é só visualização de algum filme que possa nos estimular dessa forma, não, a gente é sensitivo. Então, a gente tem que estimular gosto, né? Sei lá, às vezes eu falo assim que... Uma vez eu li um negócio assim que beijo no olho era bom. Eu falei, gente, que bizarro, beijo no olho. Gente, beijo no olho é bom, sabe? Imagina só, tu tá quietinho assim e vem e dá um carinhozinho, vai beijando, sabe? Claro que não é um beijão. Mas, assim, língua no olho. Também a mente foi longe, Foi né? longe, né? Pensando, imaginando. Mas pensa, assim, que pode ser muito legal, sabe? Então, o nosso corpo tem milhões de possibilidades. A nossa pele é o maior órgão sensitivo e a gente não aproveita isso. A gente fica só na dança do acasalamento mesmo, fazendo eu acho que foi a mesma coisa. o Carpinejar que gravou um vídeo uma vez que eu achei excelente, que ele falou que a mulher é educada na hora do sexo, que a mulher dá todos os sinais auditivos de que tá bom, tá indo, tá certo, e que o homem fica parado. Sim. Eu acho que é importante a gente falar isso sobre comunicação. E outra coisa que eu vejo muito ela se queixando também é a vontade de testar coisas diferentes. E aqui eu vou falar... Quando a gente fala coisas diferentes, se vocês quiserem fazer isso também tá tudo bem, tá? Mas não precisa ser uma coisa super mirabolante no sexo. São coisas simples. Então, vou dar alguns exemplos. Já tive queixa de mulheres que tentaram levar lubrificante pra hora da relação, que amam lubrificante, e que... Aqui eu vou falar do casal hétero, tá? Parceiros se sentiram ofendidos porque... abre aspas, não estão lubrificando a sua parceira adequadamente e não querem que ela use ou ficam ofendidos. Uso de sex toy, homens que têm medo de uso de vibrador ou qualquer outra coisa ali na hora da relação. E tentar lugar diferente. Às vezes a parceira, né, tô falando mais, vou pontuar isso aqui porque, né, a gente tá falando... mais nesse da relação momento, hétero. mais da relação hétero, mas pode se estender para os outros também, né? Quando vê uma das parceiras diz que quer aquilo ali e a outra não quer. Mas eu vejo mais isso para casais héteros. De querer ir num motel, fazer uma coisa diferente, a pessoa não quer, tá? Não, para que nós vamos gastar com isso? Mas para aquela pessoa, talvez, testar esses itens e essas mudanças, seja mudar repertório e sair da rotina. Mari, como conversar com a parceria sobre isso? Acho que, mais uma vez, é super importante o autoconhecimento, saber quanto aquilo é importante pra ti. Por exemplo, o caso do lubrificante, né? Eu acho uma violência a mulher se submeter a uma relação sexual não estando lubrificada, só porque tem que fazer mesmo, né? Quantas mulheres no consultório a gente vai conversando e vai descobrindo que ela não tem lubrificação, que ela tem um grande ressecamento vaginal e que ela não, imagina, eu vou usar lubrificante, que vergonha. Por que vergonha, né? A gente sabe que às vezes a mulher pode demorar de 20 a 40 minutos para começar a lubrificar. E
tendo o estímulo adequado. Imagina se não tem o estímulo adequado. Então, assim, mais uma vez, é muito importante pra gente entender como é que o nosso corpo funciona, né? Quando eu faço essas terapias sexuais, são muitas consultas, justamente porque é super importante eu pegar um modelo anatômico e mostrar pra ela que, olha, o teu corpo funciona dessa forma. Aqui tá o clitóris, aqui são os teus vasos, aqui tá a tua vagina quando ela fica entumecida, né? Quando ela tá se preparando pra receber ali o pênis, enfim, ou a relação sexual, ou o vibrador. Então, é muito importante a gente explicar, porque quando a gente explica, a gente dá mais noção e mais poder pra ela dizer, não, é que eu preciso. Ai, mas eu não tô me sentindo... Bom, daí é uma coisa tua. Eu preciso de um lubrificante, né? Se tu não quer usar porque tu acha que não tá, então, meu querido, vamos correr atrás, dar uma procurada aí como é que melhora pra me produzir. Porque, na verdade, olha que injusto. É a mulher que não tem a lubrificação e o cara não quer usar porque o ego está ferido. E é difícil, né? É difícil. Tipo assim, pra nós é muito fácil. Eu tô totalmente de acordo, eu falaria a mesma Sim. coisa, tá? Mas pra paciente que tá ali na relação e que viu o seu parceiro ficar ofendido e ficar e viu que teve aquela quebra ali na hora, é difícil pra ela chegar na próxima relação e falar isso. Porque ela sabe que pode acontecer de quebrar, abre aspas, o clima. Mas aí a gente Então- fala antes da relação. Isso, A gente esse é o fala ponto. como se a gente falasse Esse é o assim, ponto. amor, tem que comprar arroz. Isso, o É a mesma acordado não sai coisa. caro. Isso aí. É a mesma Esse é o coisa. A gente tá falando sobre algo muito importante do relacionamento que tem que... Olha só, eu tava pensando, sabe? Eu tô notando, assim, que eu não tô ficando tão lubrificada. Vamos comprar um lubrificante? Porque isso vai me ajudar tanto. Talvez eu consiga aproveitar um pouco mais. Isso é comunicação não violenta. Claro. Tu não tá falando assim, seu inútil. Isso. Eu não é nada fico. disso. Sim. Não, é assim, não é na hora da brabeza de tipo, pô, fui ter relação ontem, né, me machuquei, fiquei doída, não sei. Não, é assim, pô, olha só, eu tava pensando, não tá tão legal. Tem alternativas que eu vi no podcast Botar uma Vagina, que a gente pode fazer uso de algumas coisas que podem melhorar. O que tu acha da gente comprar? Né? Então, Claro. assim, vai me facilitar, vai me trazer. Então, a gente tem que dar conhecimento, e eu acho que essas técnicas de comunicação não violenta são super importantes. Às vezes, eu dou até um roteirinho para elas falarem. Eu falo, olha, diz que tu veio na médica, que a gente conversou sobre isso, isso e isso, e que a partir de agora a gente precisa, talvez, observar tal coisa, mas tu não vai falar nada do sexo, vai falar numa hora Antes, eu também acho. completamente aleatória. Porque, assim, a vontade que a gente tem é falar outra coisa, né? É. Larga essa pessoa aí, tu é muito... eu nem vou falar aqui o que eu é. tenho vontade de falar, porque eu sei que na vida real não é assim. Uhum. Mas a gente tem que ter esse bom senso de entender que nem pra... Não vai ser igual pra todo mundo ter essa tranquilidade de falar isso, mas falar antes, acordar, ter essa comunicação não violenta vai ajudar Uhum. muito. Isso serve pro uso do lubrificante, isso serve pro uso do vibrador, Uhum. né? Porque a gente tem uma geração aí de homens que tem medo de um pedaço de silicone e borracha que vibra. Eu acho isso Uhum. muito maluco. Assim, se eu vou transar com uma pessoa e tu me diz que um negocinho de silicone que vibra vai aumentar o prazer da pessoa que tá transando comigo, fala sério, entendeu? Uma das Uhum. coisas mais estimulantes que tem é tu transar com alguém que tá gostando do que tá acontecendo, Uhum. né? Eu É uma vou... potencialização, na verdade, Imagina, né? tu vai poder, né, melhorar, dar uma novidade, mais prazer pra tua parceria. Uhum. E aí, por ego, tu não vai querer usar. Não, e na fina verdade, uma coisa que eu sempre louco. explico, assim, e quando eu tenho oportunidade de falar com... Eu não faço terapia de casal, mas muitas vezes os maridos acabam em algum momento indo no consultório pra eu poder explicar alguns pontos que são Uhum. importantes. E aí eu falo, assim, que, olha, na verdade, ela tá aqui porque ela quer transar contigo. Uhum. Ela não quer, se ela puder, se ela quisesse, ela podia comprar um vibrador e ficar só com o vibrador. Não, a gente tá fazendo essa Ah. terapia inteira. É porque ela quer continuar se relacionando contigo. Na verdade, são técnicas alternativas diferentes para que vocês possam amplificar a sensação de prazer de vocês dois. E assim, eu imagino, eu não sou homem, enfim, mas eu posso imaginar como é frustrante também para o homem quando vê que uma mulher não tá tão feliz ou não tá tão excitada, né? Uhum. Se é um homem mentalmente saudável, ele vai ficar Isso. chateado, né? De estar ali tentando e tal. E, infelizmente, às vezes, a longo prazo, os casais acabam se acostumando com isso, né? Sim, Com infelizmente. uma sensação pouca de prazer, ou com, é assim mesmo. E não é assim mesmo, é pra ser um momento de brincadeira, né, do casal. É um momento de reconexão. Isso. Uma outra coisa que eu vejo também, gurias, no consultório. Eu tô pulando um pouco a pauta, né? Tu Uhum, viu que eu uhum. fui Não, mas volto. eu também. Mas eu tô indo pras mais prevalentes também, Isso aí, né? As que a perfeito. gente Uhum. escuta mais. Não vai dar Uhum. tempo de falar tudo, Não. tá, pessoal? A gente tinha 14 perguntas, não vai rolar. Deixa eu me lembrar qual que eu ia aí. Ah, lembrei. Aquela mais. Vai e volta. Escuto muito de as pessoas estarem transando,
uma das pessoas ali atingiu o seu orgasmo, também mais comum de acontecer com homens, morreu. Uhum. Aquele, né, faleci. Justamente na hora em que a mulher está chegando lá e não Isso. chegou ainda. Vejo muito isso. Assim, ele teve o orgasmo, morreu e E era deixou ela quando na mão. tava começando o estímulo dela Uhum. e ele morre e fica lá, deitado assim, respirando. E a mulher tá ali. E aí não sabe o que faz. Uhum. Me masturbo, e aí, faço o que na hora do Não, vamos era pra ver? ele fazer, né? Vamos E combinar. aí, Mari? Se a gente tá... Aí eu acho mais uma vez a falta de conexão, né? Como orientar os homens sobre isso? Mari, orienta os guris. Ai, guris, vamos, sei lá, vamos fazer uma live aí com os meninos, vamos dar uma conversada de um jeito, né, a mais. Quando eu Porque quero... acho que tem curso, né? Porque tem curso. Tem curso, eu acho que assim quiser. como a gente vai atrás, Vou eles dizer. também podem ir, né? Vou dizer, se quem quiser, vou falar aqui, ó, se quem quiser, me chama no Instagram que eu indico. Não, tem um homem que faz curso sobre isso, Uhum. que o cara eu acho sensacional, tá? Uhum. Ele fala de um jeito bem masculino, assim. Descontraída. Tem 2 que falam muito, que eu acho sensacional a forma como eles falam, sabe? Se tu tá te relacionando sexualmente com uma pessoa, pode ser que tu transe só por transar, não tem problema, enfim, que tu tá só buscando um prazer. Mas assim, se tu tá com outra pessoa, é o mínimo de consideração que tu possa também imaginar como, né, se responsabilizar um pouco sobre o prazer do outro. Afinal de contas, esta é a terceira fase do desenvolvimento da sexualidade. Se o homem, né, com a sua idade já bem estabelecida, não se preocupa com isso, eu imagino que ele ainda é um adolescente que está na segunda fase do desenvolvimento. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu amo! Meus essa mulher. amores! Isso é verdade. Vamos, É, então isso aí. assim, claro, agora eu estou falando de um jeito muito educado, mas eu tenho vontade de, mas não pode, a gente tem que continuar sendo fina. Mas assim, então, tem gente que fala sobre isso, e isso é muito sobre educação. Então, a gente tem que trazer consciência para que o casal possa, porque também não adianta, e assim, olha, eu não sei, eu trabalho com sexualidade, acho que até agora só um homem me procurou espontaneamente. Tá? O resto é sempre mulher. E é muito engraçado que a mulher procura com as queixas e quando a gente vai indo, ela se dá conta, mas então o problema não é só meu. Não é Guria, só. teve um estudo que foi isso que avaliaram. Pegaram mulheres que tinham queixa de disfunção sexual e, em vez de tratar ela, trataram os parceiros. E resolveu 50% dos casos. Então, isso é muito importante, gurias. Nem sempre a culpa é nossa, é de vocês, né? E também, Mari, só prosseguindo esse assunto que ela tava falando, é muito mais fácil pro homem atingir o orgasmo. Então, normalmente, o homem tem que ser cavalheiro, gente, né? Para um pouquinho, muda de posição, Ajuda faz a mulher. deixa ela quase chegar. Daí, quando tá quase chegando, daí volta e tenta fazer. Ou depois que termina. Sei lá, dá teu jeito, entendeu, meu filho? Só não Também deixa a não mulher me na irrita. mão. Também não me irrita essa hora da Né? manhã. E só não deixa a mulher na mão. Então assim, acho que a gente tem que trazer isso. E isso tem que ser falado. A gente não fala. E assim, outra coisa, né? O orgasmo, ele pode ser um evento espontâneo, mas ele pode ser um evento aprendido. Então, quando a gente fala de masturbação feminina, também é muito para a mulher aprender a forma, né? Que talvez para ela seja mais fácil atingir o orgasmo e poder entrar numa relação podendo dar alguma orientação para aquela pessoa ali. Acho que a mulher tem que ser dona disso, mas o que a gente está trazendo aqui é que naquele momento, até muitas mulheres que sabem a forma como teriam. Eu tenho com sexo oral, eu tenho com estímulo de clitóris, eu tenho com qualquer toy vibratório que toca ali na minha vulva, pertinho do meu clitóris. Só que ela gostaria de ter naquele momento de conexão com aquela pessoa, só que a pessoa morreu. Então, tem que ter toda a parte do autoconhecimento, tem que ter masturbação. A gente não tá falando que o homem tem que ser responsável pelo orgasmo da mulher. Só pra ficar bem claro, a mulher tem que ser responsável pelo seu orgasmo. Mas numa relação com duas pessoas, tu quer aquele envolvimento e tu quer que a pessoa te ajude ali também. Não, na parte ou do no mínimo, estímulo. se o cara terminou, que ele se volte para a princesa e Isso. continue fazendo a sua Até ela gentileza. também ter o Né? orgasmo dela, né? Então, ali, se ele morreu, se tu morreu, guri, volta, ressuscita. Ou morre de uma vez! Se tu realmente acha que tu vai morrer e tu vai ficar ali naquele estado de relaxamento, conversem, né? Antes da relação, vamos equilibrar. Uma vez eu vou morrer, uma vez eu vou ressuscitar. O que nós vamos fazer aí? Não sei, acorda, entra num equilíbrio, né? Pra satisfazer as duas pessoas. E Nadi, só aproveitando esse gancho, eu acho que nós vamos para a última, gurias, que nós estamos finalizando nosso tempo, mas aproveitando esse gancho, eu acho que é bem importante também falar sobre, normalmente, as mulheres, para atingir o orgasmo, elas precisam de estímulo clitoriano, né? A imensa maioria, sim, tá?
anatomicamente, a nossa vulva e a nossa vagina, apesar de a boa parte de nós ter sim prazer com penetração, e orgasmo não é sinônimo de satisfação sexual, mas anatomicamente o nosso clitóris, que é um dos pontos erógenos de maior prazer para a mulher e para atingir o orgasmo, na penetração, muitas vezes ele não é estimulado. Uhum. Então, a imensa maioria das mulheres vai ter orgasmo por outros estímulos. Não que não possa ter com penetração, algumas vão ter, apesar de não ser a maioria, e isso pode ser aprendido. Existem posições penetrativas que tu estimula um pouco mais o orgasmo. Por Uhum. exemplo, a mulher por cima consegue friccionar um pouco Perfeito. mais o clitóris e aumenta a chance de ter um orgasmo com penetração. O uso de sex toy, a gente estava falando de toy ali, o bulletzinho, que é o pequenininho vibrador, entre o casal, na hora da penetração, também ajuda nesse estímulo do clitóris para Perfeito. alguns casais e também aumenta a chance de orgasmo com O penetração. que eu queria era que tu dissesse isso, né? Porque assim, ó, o que eu vejo às vezes também, que eu ouço, é assim, eu não tenho orgasmo na penetração e o meu marido fica chateado com isso, mas isso não é o mais esperado, então também Não. é importante a gente dizer isso E pra ela. também, assim, pode ser que ela não tenha mesmo orgasmo com penetração e seja um combinado do casal que, então, ela vai ter orgasmo de outra forma, Claro. né? Com Isso. toque, enfim, com sexo oral. Não, e ela pode inclusive se tocar durante o ato penetrativo, mas é só Exato, não achar. exatamente. O que eu quis com essa pergunta, gurias, foi só fazer com que alguns homens entendam que a maioria das mulheres não vão ter orgasmo só com a penetração, mas Uhum. tudo bem se tu estiver numa posição que o clitóris é estimulado ao mesmo tempo que tá penetrando, ou uso de um sexy toy, ou os dedos, Uhum. né? Mas isso é só importante porque alguns homens acham que tem que... É só isso Sempre que eu com quero, tá? penetração. Não. Vocês entenderam, né? Não, Onde eu queria entendemos. chegar. Sim. Entendemos. Queria deixar um alerta aqui também para todo mundo que está nos ouvindo, que não é da área da saúde. Dor na relação sexual nunca vai ser normal. O sexo é para ser uma coisa prazerosa, legal. Então, assim, tô ressecada, tô sentindo dor por ressecamento, tô sentindo dor lá no fundo da vagina, a gente chama isso de dispareunia profunda. Eu já tenho um diagnóstico de endometriose e tô com dor agora, ou não tenho diagnóstico nenhum e tô sentindo dor. Sempre vá consultar, porque dor na hora do sexo não é normal, precisa ser avaliada, examinada e realizado o tratamento se tiver indicação. Perfeito. Não sei se vocês têm mais algum ponto. Mari, eu tô assim, não, eu tô satisfeitíssima. Eu Falou acho que assim, bastante. foi melhor do que eu pensava, porque a gente conseguiu puxar pontos que também não estão em livros. É. Sabe? Eu A acho gente que trouxe sim. muito pra realidade, assim, achei que foi Mas sexualidade, eu acho que é uma coisa... Eu acredito muito, eu sou aquela pessoa assim, quando me perguntaram por que tu vai fazer sexualidade, eu falei, gente, isso é essencial, entendeu? Já era pra gente estar fazendo isso há séculos, sabe? A sexualidade feminina começou a ser estudada no ano de 2000. É um dos né? pilares da qualidade de vida, né, Nadi? Então, Pilares. assim, é muito importante a gente falar disso com naturalidade, né? Com tranquilidade. Porque isso não é pra ser um mito, um tabu. Isso é pra ser igual tomar banho, igual lavar o cabelo, igual ter o hábito de pintar as unhas. É uma coisa que é pra ser incorporada na nossa vida. E falar sobre isso de uma forma natural também é muito saudável. Né? Então, por isso que eu sou tão apaixonada, assim. Eu ficaria milhões de horas Eu vou falando. finalizar contando pra vocês uma coisa. A minha avó, de 83, 84. Eu tô contando a idade dela, vai ficar brava. Quando a gente lançou o primeiro episódio, eu mandei pra todo mundo, né? Inclusive pra família, era da Libido. Sabe, a minha avó me escreveu, gente. Ela disse assim, que legal, na minha época ninguém falava sobre isso, a gente não sabia nada. E eu olhei esse cara, imagina, aquela época. Então, assim, temos que falar. Temos que falar. Isso aí tem que ser de acesso a todas e todas. Todas e todos. Todas e todos, isso aí. Eu tenho uma dica antes de acabar tudo. Eu vou lançar aqui o desafio do elogio, tá? Quando vocês forem transar com uma pessoa aí, né, nas casas de vocês, ou não em casa, né? Vai do repertório. Ou no Onde motel, quiserem, né? podem transar onde quiserem, né? Elogiem aquilo que vocês gostaram no ato sexual. Então, assim, fulaninho, eu gostei muito hoje quando tu fez aquilo. Tal coisa. Uhum. Faz um reforçozinho positivo, assim, eu gostei, e eu tive uma ideia. O que tu acha de na próxima? Como desviar, né? Eu tive uma ideia, o que tu acha na próxima a gente tentar isso e isso?
Aumenta a chance da pessoa engajar ali. E se não gostar, não inventa. Sim. Não precisa agradar Ai, ninguém, testei, gente. não curti. Beleza, É beleza. isso. Sinceridade também, né? É. Não De precisa acordo- falar também, avacalhar Isso, de acordo com as suas crenças, suas, né, tudo, enfim, tudo direitinho. Sim, aqui, ó, minha sócia lembrou da nossa novidade, tava quase. Eita! Tá, vamos. Vamos. Mari, tu quer complementar mais alguma coisa do episódio? Não, só agradecer e dar parabéns, que vocês são maravilhosas. Eu tô muito Maravilhosa. feliz de estar aqui justamente nesse momento que vocês vão fazer esse anúncio sensacional. Ela vai anunciar já. Maravilhosa! Vou só ficar escutando. Em grande estilo contigo, grande né, estilo, Mari? exato. Que foi uma das nossas incentivadoras, participou dos muito bastidores, maravilhosa. Verdade. Gente, a gente tem uma novidade super legal, tá? Pra vocês que são médicas, estudantes de medicina e gostam de saúde feminina. Ginecologia e endocrinologia feminina, especificamente. Isso. Assim, a gente, desde que a gente lançou o podcast, nós temos recebido um feedback muito legal das colegas médicas, o que foi uma coisa que nos surpreendeu, porque quando a gente lançou, a gente pensou, vai ser muito para público leigo, né, para mulheres que não são da área da saúde. E a gente começou a receber um feedback muito legal desse público, tá? E aí, pensando nisso, a gente pensou, como melhorar isso tudo, né, amiga? Porque as meninas estavam mandando assim pra gente, tô me atualizando no teu podcast, tô estudando no podcast. A gente pensou, tá, mas o podcast não é para médicas estudarem. O podcast é para pacientes ouvirem, né, coisas que elas às vezes não conseguem entrar na consulta por a consulta, né? Às vezes não tem tempo. Então, a gente pensou assim, não, precisamos ter um produto adequado para essa população que está buscando aí essas atualizações. Então, assim, o que a gente pensou, tá? Está lançada oficialmente a nossa plataforma. É uma plataforma por assinatura online chamada HV para Médicas. Público da plataforma: médicas que trabalhem com saúde da mulher e estudantes de medicina que gostem de saúde da mulher. Por que este público? Porque a gente responde à resolução do Conselho Federal de Medicina, né? A gente concordando ou não. A gente vai falar de diagnóstico, vai falar de muitos tratamentos, então a gente precisa que seja esse público para a gente poder aprofundar nesse sentido, tá? Além disso, pensamos que a plataforma poderia ter outras coisas. Exatamente. Então, coisas que, por exemplo, não estão nos livros. A gente criou uma parte ali da plataforma que é como eu faço. Então, a gente vai falar lá de coisas do dia a dia que são dúvidas do teu paciente ou dúvidas que tu tem, que tu procura em tudo que é lugar e não tem a resposta. Além disso, a gente vai trazer highlights de congressos, a gente vai trazer curadoria de artigos, a gente vai trazer resumos. Que mais, Nadim? Checklist, panfleto informativo para o paciente e a cereja do bolo. A Carla será melhor. E a cereja do bolo, tá? São 4 pilares para vocês entenderem, tá? Vocês vão ter acesso à informação de qualidade com atualização, que são as aulas, essas coisas. Vocês vão ter acesso a todas as atualizações de eventos importantes. Vocês vão ter muitos panfletos informativos, checklists e coisas para uso no consultório. E o que eu brinquei que é a cereja do bolo, que foi uma das coisas que eu mais senti falta no meu consultório. Gestão. Isso é bom. Então, a gente vai ter uma parte da plataforma só sobre gestão de consultório. Dou nota ou dou recibo? Como é que eu treino a minha secretária? O que eu mando de mensagem rápida? Como é que eu faço um site? Como é que eu respondo? Tudo, absolutamente tudo que a gente usou para criar o nosso consultório, que hoje é 100% privado. Isso. Então, assim, nós estamos muito empolgadas, está sendo tudo pensado e feito com muito carinho, com muito preciosismo, assim. A gente está vivendo essa plataforma, vocês não sabem, mas há 6 meses. Então, fazem 6 meses que a gente todos os dias trabalha nela e monta coisas e pensa em cada detalhezinho. E era muito o produto que eu queria ter tido no início do meu consultório e que eu gostaria de ter hoje. Mesmo com o consultório já super bem do jeito que ele está. Então, a gente está preparando, né? Cada semana vai ter material novo. Se vocês entrarem ali na plataforma, no link da nossa bio, a gente vai colocar aqui embaixo também, tá? Já abriu lista de espera? É que agora, Mari, no momento desse podcast, já vai ter sido lançado. É que hoje é dia 3 de junho. Então, o lançamento é em julho. Então, estaremos 13 de na julho. Primeira lista de espera. Maravilhosa! Gente, entrem lá, HV para Médicas, tenho certeza que vocês vão gostar. E se não gostarem, tem garantia. A gente devolve o seu dinheiro em 7 dias. Exatamente. Testa. Pelo menos testa, né? Está lançada oficialmente no podcast. Então, pessoal, até a próxima. Mari, obrigada, tá? Eu que agradeço, Muito obrigada, gurias. amamos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Um beijo.